Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje nós chegamos ao dia 146 da nossa jornada de 180 dias. E o tema de hoje é uma palavra muito simples, mas que pode mudar completamente a maneira como nos relacionamos com Deus. O tema de hoje é inverter. Mas inverter o quê? Inverter a ordem dos nossos desejos. Pensa comigo, é muito comum encontrarmos pessoas buscando a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Deus abre porta, Deus resolve esse problema, Deus muda essa situação, Deus cura, Deus restaura meu casamento, Deus provê o emprego que tanto preciso, Deus liberta o meu filho. Deus, muda a minha situação financeira. E não existe pecado simplesmente em apresentar essas necessidades ao Senhor. Nós já falamos sobre isso. Deus é o nosso Pai. Nós podemos chegar diante dele, podemos pedir, podemos clamar, podemos apresentar nossas necessidades. Mas o problema começa quando aquilo que Deus pode nos dar passa a ser mais importante do que o próprio Deus. Perceba a diferença? Uma coisa é dizer, Senhor, eu preciso disso e confio que Tu sabes o que é melhor para mim. Ou completamente diferente é dizer assim, Senhor, eu quero isso e só vou considerar que Tu és bom se me deres aquilo que estou pedindo. Olha só, hein, que diferença. Nesse segundo caso, o centro já não é mais Deus. O centro passou a ser o meu desejo. E Deus virou apenas o meio que eu quero utilizar para conseguir aquilo que eu desejo. É aqui que precisamos parar e sondar o nosso coração. Porque talvez nós estejamos nos aproximando de Deus, mas não necessariamente buscando a Deus. Talvez estejamos buscando aquilo que vem das mãos de Deus. E isso é muito sério. Pense em algumas músicas que ouvimos por aí. Algumas falam de Deus, mencionam o nome de Deus, mas quando você presta atenção na mensagem, percebe que o centro da música é o homem. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai receber, Deus vai fazer isso por você, Deus vai levantar você. E, novamente, não estou dizendo que Deus não pode fazer essas coisas. Lógico que Ele pode, Ele é Deus, mas precisamos perguntar, onde está Deus nessa relação, hein? Eu quero Deus ou quero aquilo que Deus pode fazer por mim? Essa pergunta precisa ser respondida com muita honestidade, porque podemos estar frequentando cultos, orando, lendo a Bíblia, cantando, participando de uma jornada como esta e ainda assim manter o coração distante do Senhor. Por isso, Davi faz uma oração tão profunda no Salmo 139. Ele pede para Deus examinar o seu interior. E essa precisa ser também a nossa oração. Senhor, olha para dentro de mim, mostra o que está escondido, mostra minhas verdadeiras motivações. Mostra, Senhor, se existe algum caminho dentro de mim que não está de acordo contigo. Porque nós podemos enganar outras pessoas, podemos até tentar enganar a nós mesmos, mas Deus conhece o nosso coração. Então, se você perceber que tem buscado Deus principalmente pelas coisas que Ele pode oferecer, não precisa fingir. Reconheça, confesse, peça ajuda ao Espírito Santo e faça uma inversão. É exatamente isso que eu quero que você guarde hoje. Não quero apenas a bênção de Deus. Eu quero o Deus da bênção. Aleluia. Percebe como isso muda tudo? Se eu quero apenas a bênção, quando a bênção não chega, eu posso me frustrar com Deus. Mas se eu quero o Deus da bênção, mesmo quando a resposta não vem como eu esperava, eu continuo querendo a Deus. Porque o meu relacionamento com Ele não depende do que eu recebo, depende de quem Ele é. E Jesus conta uma parábola em Mateus 13 que ilustra muito bem isso. Ele fala de um homem que encontra um tesouro escondido em um campo. Quando percebe o valor daquele tesouro, ele entende que encontrou algo tão precioso que vale a pena abrir mão de tudo o que possui para adquirir aquele campo. Agora pense, Jesus
É esse tesouro para você? Porque se Jesus é realmente o nosso tesouro, todas as outras coisas ocupam o lugar correto. Eu posso querer uma casa, mas não preciso da casa para ter Deus. Eu posso desejar um emprego, mas não preciso do emprego para saber que Deus é o Pai. Eu posso pedir uma cura, mas a minha fé não depende apenas de ser curado. Eu posso pedir uma porta aberta, mas se ela permanecer fechada, Deus continua sendo Deus. Eu posso pedir uma bênção, mas a bênção não pode ocupar o lugar daquele que abençoa. Essa é a inversão que precisamos fazer. Em vez de pensar, eu quero aquilo que Deus pode me dar, comece a pensar assim: eu quero conhecer, amar e obedecer o Deus que pode me dar todas essas coisas. Isso muda o nosso coração, muda nossa adoração e muda nossas expectativas. Muda também nossa relação com as respostas de Deus. E muda até mesmo a maneira como enfrentamos períodos em que nada parece acontecer. Porque quando Deus é o nosso tesouro, a ausência de determinadas coisas não significa a ausência de Deus. Ele continua presente e isso é o suficiente. Então hoje eu quero propor um exercício para você. Pare por alguns minutos e seja completamente sincero diante de Deus. Pergunte: se Deus não me desse aquilo que eu estou pedindo, eu continuaria querendo Deus? Essa pergunta pode revelar muita coisa. Se a resposta for sim, continue, aprofunde seu relacionamento com Ele. Mas, se você perceber que a sua maior motivação é aquilo que espera receber, não se condene. Leve isso para Deus. Peça que Ele transforme o seu coração. Porque nós não queremos apenas as mãos de Deus. Nós queremos o coração de Deus. Nós não queremos apenas os presentes. Queremos a presença. Nós não queremos apenas a bênção. Queremos o Deus da bênção. Beleza? Então, vamos orar? Repete assim comigo. Senhor, sonda o meu coração. Mostra-me quais são as minhas verdadeiras motivações. Se em algum momento eu estiver te buscando apenas pelo que podes me oferecer, transforma o meu coração. Ensina-me a te desejar acima de qualquer bênção. Que a tua presença seja mais importante para mim do que qualquer resposta. Que Jesus seja o meu maior tesouro e que, recebendo ou não aquilo que desejo, eu continue te amando, te obedecendo e caminhando contigo. Em nome de Jesus. Amém. E depois da oração, eu quero que você escreva isso aí no seu coração, no seu pensamento. Eu não quero apenas a bênção de Deus, eu quero Deus da bênção. Essa é a inversão. Primeiro Deus, depois as bênçãos. Primeiro o relacionamento, depois os pedidos. Primeiro a presença, depois aquilo que recebemos. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, as outras coisas encontram o lugar correto. E nós somos Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E não desistimos da santidade, porque o nosso objetivo não é simplesmente receber coisas de Deus. Nós queremos conhecer o Senhor, queremos viver para Ele, queremos vê-lo e queremos permanecer firmes em santidade. E que Deus te abençoe e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até mais.